Senhoras e senhores, eu fico a pensar, todos, homens e mulheres de bem do nosso país, do nosso município, desejam um futuro melhor, sem dúvida alguma. Se nós perguntarmos a qualquer pessoa se ela deseja um bom futuro, ela vai dizer, não, nós desejamos um futuro melhor. Pois bem, quando criança, todos nós éramos orientados pelos nossos pais que não devíamos fazer aquilo que era errado, nem ofender os outros, nem desrespeitar os mais velhos, mas principalmente nós aprendemos desde criança que a desonestidade, ela não cabe em lugar nenhum. A pessoa desonesta, ela não cabe em lugar nenhum. E a desonestidade é algo vergonhoso. Quando nós vemos agora o contexto do que estamos vivendo, é realmente estarrecedor, é de trazer espanto. Por quê? Os pais que nos ensinaram, as mães que nos ensinaram, que a desonestidade é errado, levantam a bandeira para quererem colocar no mais alto cargo do nosso país o político mais desonesto que essa sociedade já viu. O que vão dizer aos seus filhos? Que o crime compensa? Que vale a pena ser desonesto? Como alguns dizem, roubou, mas dividiu com os pobres. Querem dar um título de Hollywood, não é? A esse que hoje é candidato. Mas ele é inocente. Claro que não. Claro que não. Passou do 580 dias preso na Polícia Federal de Curitiba. Se ele é inocente, então ele já teria entrado com um pedido de indenização, porque foi preso durante 580 dias injustamente. E onde é que está também os processos por calúnia e difamação por todos aqueles que empreiteiros e parceiros ali de carne e unha, como era Palocci, que mostraram onde estavam todos os seus desvios de conduta? Onde estão os processos contra essas pessoas? Marcelo Odebrecht, Palocci e outros. 580 dias presos. Ah, mas aí aconteceu o seguinte, tiramos, porque o Supremo Tribunal disse que o CEP do julgamento estava errado. O julgamento era para ter sido em Brasília e não em Curitiba. O mesmo Supremo que analisou as provas e viu que o mesmo era culpado pelos crimes que cometeu. E agora eu fico a me perguntar, senhoras e senhores, os pais, as mães, vão dizer o que aos filhos? Porque a história não se apaga. A história, ela não é interrompida. A história, ela conta tudo o que foi feito. E agora, gritando e querendo eleger uma pessoa para ser candidato a vereador, senhoras e senhores. Você tem que pegar os antecedentes criminais, você tem que não ter culpa nenhuma para ser candidato a vereador. Agora, para ser candidato a presidente da República, eu não estou falando aqui das condenações já efetivadas na primeira instância.
que são outras condenações. E por que não vai começar tudo de novo? Porque no nosso país, com 20 anos, o crime prescreve. Com 20 anos, o crime prescreve. A juíza de Brasília simplesmente agora pega o processo e simplesmente engaveta. Por quê? Com 20 anos prescreve o crime, não adianta ela tentar fazer mais nada. Eu quero dizer, senhoras e senhores, que o que está em jogo em nosso país não é uma questão política, mas é uma questão ideológica. Uma questão ideológica. Você pega um candidato que quer pegar todas as agendas LGBT, que é o candidato do PT, trazer a linguagem neutra para acabar, esculhambar a nossa língua portuguesa. Aí ninguém, vereadores, vai poder tratar aqui, bom dia, todos os vereadores e todas as vereadoras. Não vai poder ser assim. Vai ter que dizer, bom dia a todos. Porque tem que tirar o artigo O e A e trocar pela letra E. Linguagem neutra, querer empurrar nas escolas que homem não nasce homem e mulher não nasce mulher. Cada um vai decidir o que vai ser quando crescer. Isso são as agendas LGBT que o candidato do PT abraça. O candidato do PT vai querer desencarcerar, ou seja, pegar todos aqueles malfeitores que roubaram o celular, que cometeram pequenos delitos, roubaram o celular e mataram gente. Vocês vêem no noticiário todo dia aí. Mas vão querer pegar esse candidato, vai querer pegar e desencarcerar todos eles, botar na rua porque os bichinhos não fizeram. Senhoras e senhores, um candidato que vai dizer, se gloriar, que pediu ao presidente da República na época, Fernando Henrique Cardoso, para soltar 10 sequestradores de Abílio Diniz. Um sequestro ficou conhecido. Não, eu falei com o presidente para soltar os 10 meninos. Os 10 meninos que sequestraram o Abílio Diniz. Senhoras e senhores, o que é que eu estou vendo? Pessoas de bem da nossa sociedade, pessoas de bem que defendem coisas como essa. Um homem que quer defender o aborto, que defende o aborto, ou seja, o assassinato de crianças ainda no ventre. Aqui eu falo aos cristãos, tanto católicos como evangélicos, assassinar crianças, ele diz que isso tem que se tornar um caso de saúde pública, tem que botar o SUS para fazer aborto, mas tem muita gente aplaudindo. Aquele que é conivente com aquele que faz o mal se torna a mesma coisa. Aí daqui a pouco vão dizer, não, mas você defende um genocida que nunca matou ninguém, mas que é vítima. O único presidente da história da República Brasileira que sofreu um atentado de morte foi esse que chamou ele de genocida. Ah, mas ele é machista. Nunca teve uma mulher de presidente para ser tão atuante como a mulher do atual presidente. Ah, mas ele ele tem um sistema totalitário. Nunca vi um totalitário querer privatizar tanto como ele tem privatizado. Então, essas conversas, elas caem por terra. Tem gente que pensa que tomou a vacina contra a Covid e foi o governo do estado que comprou. Não teve um governo, um prefeito e um vereador que comprou uma só vacina. Todas foram aplicadas pelo governo federal. Legalização das drogas está
na pauta do PT também, senhoras e senhores. Legalizar maconha, legalizar crack, legalizar o pozinho branco. Quer legalizar tudo, as drogas querem legalizar, também faz parte da agenda do candidato do PT. Regular as mídias sociais. Isso se chama o quê, senhoras e senhores? Censura das mídias sociais. Os repórteres, os blogueiros estão preocupados com isso, senhor presidente. Por quê? Porque se censurar vai ser complicado. Porque diziam que a censura era no regime militar, e agora? Então eu peço encarecidamente às pessoas de bem do nosso município, do nosso estado e do nosso país, as pessoas com necessidades especiais, nunca houve tanta, nunca se investiu tanto em pessoas com necessidades especiais, como foi investido pelo governo Bolsonaro e pela sua esposa Michele Bolsonaro. Auxílio de R$600, senhor presidente, que o candidato do PT, junto com outro demagogo chamado Janones, foram para a rede social dizendo que ia acabar. Pelo menos Lula já conseguiu dizer que o Auxílio Brasil é uma criação de Bolsonaro. E ele disse, não, o Auxílio Brasil eu vou continuar com ele. Lula já disse, eu vou continuar com o Auxílio Brasil. Então ele está mostrando que o Auxílio Brasil é superior ao Bolsa Família que ele renomeou. Então, vai continuar, todo mundo sabe disso, após dezembro, se for reeleito, vai continuar o auxílio taxista que os taxistas receberam, vai ser até dezembro, o auxílio para os caminhoneiros vai ser até dezembro, mas o auxílio para o povo mais necessitado do nosso país vai perdurar. Então, eu agradeço a todos e peço a consciência de todo o povo são-bentense. Um forte abraço a todos e que Deus abençoe.